El millonario descubre secreto impactante de un mendigo negro con el collar de su hija. La noche caía pesada sobre el barrio más olvidado de la ciudad. Luces parpadeantes, calles rotas y el olor a humo frío mezclado con basura quemada lo envolvían todo. Ahí, entre las sombras, apareció Marcos Aguilar, un millonario con cara de sobra y ropa impecable, caminando con una mezcla de desprecio y prisa. No era el tipo que solía poner un pie en ese barrio, menos aún a esas horas. Pero algo o alguien lo tenía atrapado. Fue entonces cuando lo vio, un hombre encorvado, con la piel oscura como el carbón, los ojos hundidos, pero brillantes de una manera extraña. Estaba sentado en la acera con ropa raída y el frío parecía convertir su cuerpo en una estatua temblorosa. Pero lo que realmente lo dejó congelado fue el collar. Un collar antiguo, oxidado pero con un brillo triste que no debería estar ahí. Era idéntico a aquel que Marcos había regalado a su hija desaparecida hace años. Ese mismo que nunca había vuelto a ver. Su corazón se tensó y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Marcos se acercó, sus pasos resonando en un silencio incómodo. El mendigo levantó la mirada lentamente como si supiera que aquel hombre no venía solo a pasar. Y ahí, con las manos temblorosas, mostró el collar colgado al cuello, mismo diseño, mismo signo grabado en la cruz. Los ojos de Marcos se llenaron de una mezcla cruel. De miedo, culpa y rabia. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó sin pensar. El silencio respondió, pero el mendigo soltó una risa áspera, casi burlona. Y entonces, con voz ronca, comenzó a decir cosas que no tenían sentido. O tal vez demasiados sentidos. Habló de secretos enterrados, de traiciones familiares, de sombras que se aferraban a algo peor que la muerte. El barrio parecía detenerse a escuchar, como si las paredes mismas guardaran miedo de que aquello se supiera. Algunos vecinos asomaban la cabeza por las ventanas. Murmullos empezaban a crecer en la calle, empapada por la humedad y la inseguridad. Marcos apenas podía respirar. Tenía la garganta seca, el pecho apretado, como si un puño invisible la estrujara. Las imágenes de su hija inundaban su mente. Sus risas, sus lágrimas, la noche en que todo se rompió. Y ahora ese maldito collar, símbolo de un pasado que creía muerto, estaba ahí, colgado en el cuello del hombre sin nombre, que parecía saber demasiado. El mendigo bajó la mirada y murmuró una frase que retumbó en el alma de Marcos. No todo está perdido, pero la verdad duele más que cualquier joya. De repente, sonidos lejanos de sirenas cortaron el aire. El miedo se volvió palpable. Marcos comprendió que no estaba solo en esa búsqueda y que alguien poderoso quería ese secreto enterrado, silenciado para siempre. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Garantizar su fortuna o descubrir un legado que podía destruirlo? El oscuro contraste entre sus mundos acababa de comenzar. Y, la verdad, seguramente lo arrastraría hasta el abismo. Al doblar la esquina, la silueta del mendigo desapareció entre la bruma. Solo quedó un susurro en el viento. La pregunta era clara. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder Marcos para enfrentar esa verdad enterrada? Y antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marcos ainda estava preso naquele momento, o peso do mundo em seus ombros. O mendigo olhou para ele, olhos cheios de segredos ocultos. A verdade dói mais que qualquer joia, ecoava na mente de Marcos. Mas ele não sabia o que fazer com isso. Ele hesitou por um segundo, mas a necessidade de respostas o empurrou. Por favor, me diga, onde você encontrou isso? A pergunta saiu quase implorando, como se a ansiedade pudesse tirá-lo da sua dor. O mendigo ficou em silêncio, como se a resposta que guardava fosse uma bomba prestes a estourar. E então, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. Abruptamente, o céu escureceu ainda mais e um frio cortante percorreu a calçada. Um grito cortou o ar. A porta de um bar próximo se estremeceu e um grupo de homens armados saiu com expressões ferozes. Eram conhecidos naquele bairro. Deixavam um rastro de medo onde quer que passassem. "Nadie se mueve!" gritou um deles, a voz ecoando como um trovão. Marco sentiu um nó na garganta. O mendigo continuava sentado, mas agora sua expressão havia mudado de indiferente para alarmada. "Eles não deviam saber que você está aqui", murmurou, olhando rapidamente para os homens. Antes que Marcos pudesse responder, viu um dos homens, corcunda e de rosto marcado, apontar uma arma na direção deles. "Muevam-se!" O pânico tomou conta da cena. A adrenalina disparou. Ei, Marcos! Mas era o mendigo que saltou para frente como um leão, protegendo-o com um movimento ágil e inesperado. E então, o que aconteceu em seguida mudou tudo. O mendigo, em um movimento rápido, arrancou o colar do seu pescoço e, de repente, transformou-se diante dos olhos de Marcos. A transformação era além do que ele poderia imaginar. A roupa velha se desfez em luzes, revelando um homem em um terno extravagante. Seu cabelo escuro agora bem cortado e arrumado. O homem, que antes parecia um indigente, agora exibia uma confiança inabalável. "Eu sou seu pai, Marcos", ele disse, a voz firme, cortando a tensão no ar como uma faca. Os homens armados hesitaram, surpresos, e Marcos ficou paralisado, o mundo ao seu redor diminuindo até se tornar um eco distante. "¿Qué? No puede ser!" As palavras saíram entrecortadas da boca de Marcos. Todo o seu passado começou a desmoronar. "Mi padre, ¿dónde has estado?" A confusão transformou-se em choque. E cada palavra do mendigo ecoava em sua mente como uma revelação aterradora. Antes que ele pudesse processar o que aconteceu, um dos homens avançou, gritando algo em um tom de ordem. O mendigo, que agora era seu pai, olhou de volta para Marcos, os olhos cheios de uma intensidade que só poderia revelá-lo. "Confiem em mim, Marcos. Eles estão atrás da verdade que guardamos." O peso de segredos profundos e verdades não ditas pareceu entrar na atmosfera. Quanto tempo o homem passava ali, escondido sob um disfarce? O coração de Marcos disparou, novamente ao se perguntar o que mais ele não sabia, e a aposta agora era maior do que nunca. Eles estavam em perigo, e saber a verdade poderia significar liberdade ou destruição. A luz da sirene refletiu nas paredes de tijolo e a pressão para agir aumentou. A única certeza que restava era que a busca pela verdade agora os ligava de uma maneira que nem mesmo os segredos mais profundos poderiam separar. E antes que essa nova e aterradora realidade conseguisse se firmar, um estrondo a ecoou puxando-os para a escuridão.
O que mais estava enterrado? Que tipo de mundo sombrio se desdobrava diante deles? Marcos sabia que nada voltaria a ser como antes. O capítulo anterior terminou com o estrondo e o peso da revelação ainda pairava no ar. Marcos nunca se sentiu tão perdido, sua mente girando sem controle. Confie em mim, Marcos. Olhando nos olhos de seu pai, uma onda de emoções fervilhava. Amor, raiva, confusão. Ele queria gritar, sair correndo, mas seus pés pareciam colados ao chão. Mas então, outra explosão interrompeu seus pensamentos. O barulho era ensurdecedor. O grupo de homens armados se virou, alarmados. O ar estava carregado de tensão, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. « O que você fez? » gritou um deles, apontando a arma. O mendigo, agora revelado como seu pai, não titubeou. « Eu não sou mais um mendigo. Eles não podem nos parar, » disse, segurando o colar firme. Algo em seu tom, uma determinação inabalável, fez com que os homens hesitassem. Mas não durou muito. «Muevam-se!» gritou o líder, sua voz soando como um trovão. Marcos viu seu pai avançar, levando-o na direção oposta. O chão tremia com a tensão, formando fissuras no que eles acreditavam ser a realidade. 4 homens armados começaram a se mover na direção deles. «Nós não temos tempo», repetiu, quase como um mantra. De repente, uma mulher surgiu das sombras. Seus cabelos negros balançavam ao vento, e seu olhar era uma mistura de fúria e desespero. «Pare!» gritou ela, fazendo com que todos parassem. «Você não pode deslizar para fora assim!» As palavras dela acertaram Marcos como um golpe baixo. Como ela sabia? O homem que se dizia seu pai olhou para a mulher. «Por que você está aqui, Sofia? Pensou que uma vez se fosse, tudo ficaria em silêncio? Os fantasmas não descansam, e você sabe disso!» Marcos congelou. Sofia? Ele já havia ouvido esse nome, mas não conseguia lembrá-lo. Algo na expressão dela era familiar. Uma memória distante, um eco de sua infância. Antes que pudesse pensar mais, a situação escapou de seu controle. «Você está errado! Eu vim para impedir que isso aconteça!» Sofia estava agitada, seu cabelo desgrenhado e suas mãos tremendo. Se eles souberem a verdade, tudo estará perdido e não posso deixar que você sofra ainda mais. Os homens armados riram com crueldade. «Ela está te enganando, Marcos. Não acredita nela!» Um deles falou com um sorriso cínico. O coração de Marcos pulsava rapidamente, sua mente girando em um turbilhão. O que estava acontecendo? A cada momento, tudo se tornava mais confuso. Então, algo estalou no ar. A mulher levantou a mão e uma luz irrompeu entre os dedos dela. O piso da calçada pareceu tremer. «Não, não!» murmurou seu pai. «Alternativas não são o que você pensa que são.» O ar se tornou pesado e a tensão era quase palpável. «Temos que ir, agora!» Sofia gritou. Assim, Marcos se viu no meio de um redemoinho. Passado, presentes, segredos. Tudo se entrelaçando. Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, um dos homens armados disparou. O som da arma ecoou e tudo virou caos. O tempo pareceu desacelerar. Ele viu seu pai mover-se na sua frente. Um instinto animal. Mas então, um grito cortante atravessou a noite. «No!» A luz da explosão iluminou o cenário. O corpo do pai de Marcos caiu e tudo à sua volta desmoronou. O desespero tomou conta dele. Sofia avançou, mas a explosão foi mais rápida e tudo ficou escuro. No chão, Marcos sentiu um frio sufocante. Ele não estava certo do que tinha acontecido. Estava preso em um pesadelo, sem saber se seu pai ainda estava vivo. Ou se a verdade detrás daquele collar o levaria a um destino sombrio.
A única coisa que restava era a pergunta ecoando na sua mente. Por que exatamente Sofia tinha vindo para protegê-los? Qual era a verdade que ela tanto temia? A escuridão só o cercava, e ele sabia que não podia ficar ali. O jogo estava apenas começando. Marcos estava paralisado no chão, o eco do tiro ainda reverberando nos seus ouvidos. O tempo parecia ter parado. Cada batida do seu coração era como um tambor retumbante em sua cabeça. O corpo de seu pai jazia ali, e o mundo ao seu redor começava a se desvanecer em um borrão de dor e desespero. Ele queria gritar, mas a voz tinha ficado presa na garganta, um nó de horror e perda. A luz ao redor piscava, como se a cidade estivesse cheia de espíritos dançantes ao redor daquele desastre. O ar estava gelado, mas a sua pele queimava. Por que isso aconteceu? Pensou, a mente girando em busca de respostas. Ele se arrastou até o lado do pai, as mãos tremendo enquanto tentava entender a gravidade daquilo que acabara de acontecer. Sofia estava em choque. Sua expressão era um misto de desespero e coragem. Ela se ajoelhou ao lado de Marcos, tocando o braço dele. Marcos, precisamos sair daqui. Eles vão voltar. Não temos tempo. Mas as palavras dela pareciam distantes, como se houvesse um véu de confusão os separando. E então, como se uma cortina tivesse sido puxada, algo dentro da multidão de homens armados começou a se agitar. O líder, aquele que havia disparado, gesticulava furiosamente, e a expressão em seu rosto mudava de arrogância para uma recomendação de pavor. A gente não estava preparado para isso, gritou. É hora de recuar. Marcos olhou para ele, a confusão crescendo ainda mais. Recuar? Por quê? O que está acontecendo? Ele não entendia, e a estranheza da cena o envolvia como um manto desconfortável. Então, no meio do pânico, alguém começou a sair das sombras. Era uma figura alta, com um golpe de luz vindo de trás, criando uma aura quase etérea ao seu redor. Basta, disse a voz, forte e imponente. Era uma mulher, e mesmo na penumbra, seus olhos brilhavam com uma inteligência afiada. Ela olhou para Marcos e, de repente, conhecia os segredos que ele mal conseguia entender. Você é o escolhido, Marcos, disse, como se seu pai não estivesse ali, como se eles não estivessem em meio a um caos. As palavras dela estavam além da compreensão, mas, ainda assim, o envelopavam em uma sensação estranha de esperança. A verdade que você busca não é o que você imagina. O ar ficou pesado novamente. Escolhido para quê? Questionou Marcos, a incredulidade tingindo sua voz. A mulher olhou para os homens, que recuavam, evidentemente perturbados. A verdade sobre o colar e seu legado é mais profunda do que você sabe. Há mais em você, em sua linhagem e em quem você realmente é. Marcos sentiu vertigem. A linhagem? O que você está dizendo? Ele olhou para seu pai caído, a dor o esmagando. O que mais poderia haver por trás da velha máscara da pobreza? A cada respiração de Marcos, uma nova camada de mistério surgia. Você precisa entender que a história não é o que te disseram. É um ciclo, e você está no centro dele. Então a figura começa a se desvanecer, levando consigo o calor e a luz que pareciam sua única esperança. Os homens armados começaram a avançar novamente, mas logo um rugido de um motor cortou o ar. Uma caminhonete preta apareceu de repente, as luzes ofuscantes iluminando o cenário. A mulher transformou-se em uma sombra fugidia, e antes que Marcos pudesse reagir, a caminhonete parou.
A porta se abriu com estrondo e uma mão estendida o chama a entrar. Vem, temos que ir, ecoou uma voz familiar. Era outro rosto do seu passado, mas um que ele nunca esperava ver ali. Seu irmão, Daniel. O que você está fazendo aqui? Gritou Marcos, os sentimentos conflituosos sufocando sua capacidade de raciocínio. Você estava morto. Todos acharam que você estava morto. Não agora, Marcos. A verdade vai te destruir se não formos agora. Daniel insistiu. A urgência em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Marcos tinha tanto a perguntar, tanto a descobrir. Mas naquele momento, ele sabia que não tinha escolha. Ele olhou uma última vez para o corpo do pai. Não havia resposta ali. E o que restava era um caminho incerto à sua frente. Com um aperto no coração, ele se lançou na direção da caminhonete. A promessa de segredos e revelações pesadas pesando em seus ombros. E enquanto a caminhonete se afastava, ele sentiu a sombra dos segredos, a verdade que o aguardava, piscando como um farol em meio à escuridão. O jogo estava apenas começando. Marcos se lançou na caminhonete, com o coração acelerado como um tambor. Daniel, seu irmão, estava ao volante e a adrenalina pulsava no ar. Leida isso, Daniel! Precisamos sair! Gritou sem olhar para trás. A situação estava fora de controle e o medo o envolvia como uma névoa. A caminhonete disparou, as luzes iluminando o caminho cheio de buracos. O barulho dos tiros ainda ecoava em sua mente. O que estava acontecendo? E seu pai? Essas perguntas giravam sem parar. Ele olhou para Daniel. Sua presença era um oásis em meio ao desespero, mas sua própria mente estava treva. Por que você não me disse que estava vivo? Perguntou, tentando controlar sua voz. Precisamos de respostas primeiro, respondeu Daniel com os olhos fixos na estrada. Eu vim para ajudar. Você precisa saber a verdade sobre a nossa família. Essa declaração o atingiu como um soco. O que você sabe que eu não sei? Então a tensão dentro da caminhonete aumentou quando uma sirene soou atrás deles. Marcos se virou, o coração disparado. Estão nos seguindo! Gritou. A luz vermelha refletia em seu rosto. Um lembrete aterrador de que a perseguição ainda não havia terminado. Acelera! Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão que parecia vir do nada iluminou o céu. A caminhonete sacudiu. Daniel lutou para manter o carro na estrada, mas havia um desespero na sua expressão. Eles ativaram uma armadilha. O carro deslizou. Um sentimento de desespero se apoderou de Marcos. Ele nunca havia sentido medo assim antes. Saiam do carro! Gritou uma voz familiar. Marcos virou a cabeça e o choque o atingiu. É a Sofia, a mulher que havia aparecido antes. Agora correndo em direção a eles com um olhar de pânico. Vão! Agora! Antes que ele pudesse entender, ela se lançou de volta para a escuridão, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Sofia, não! Gritou. Mas ela já estava longe, correndo em direção aos homens armados que se aproximavam. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que ela está fazendo? Perguntou Marcos, confuso. Preciso ajudá-la. Ele tentou abrir a porta, mas Daniel segurou seu braço. Não, Marcos, não podemos. Ela sabe o que está fazendo. Desafiou seu irmão. Mas Marcos não conseguia se convencer. Ele sentia a necessidade de estar com ela. Mas a cena tomou um rumo que ninguém esperava. O grupo de homens armados estava prestes a alcançá-la quando, com um movimento rápido, ela fez um gesto com a mão e uma esfera de luz irrompeu entre eles. As explosões iluminaram o céu e Marcos assistiu paralisado enquanto os homens eram empurrados para trás como folhas ao vento. Ela tem poder, murmurou, o choque tomando lugar da dor. Daniel virou-se para ele, a expressão cheia de incredulidade. Por que você não me disse que ela era? Mas antes que ele pudesse terminar a frase,
uma das explosões atingiu mais perto. A caminhonete foi sacudida e Daniel perdeu o controle, dirigindo-se para a beira da estrada. O carro parou abruptamente e a batida fez com que Marcos batesse a cabeça no painel. A dor estourou em sua cabeça, mas não havia tempo para isso. Ele viu Sofia cercada pelos homens, mas algo estava errado. A luz que ela havia convocado não apenas afastou os homens, parecia que ela se fortalecia com ela. Os olhos dela brilhavam de um jeito que ele nunca tinha visto, e o brilho crescia a cada momento. Ela não era só uma mulher, ela era algo maior. Marcos, gritou Daniel, tirando-o de seu transe. Temos que sair. Mas estava acontecendo uma transformação que não conseguia entender. Sofia estava revelando algo profundo, e os homens agora estavam recuando, a expressão de medo estampada em seus rostos. Então, houve um brilho repentino. A luz virou uma explosão de cores e, de repente, tudo ficou em silêncio. Marcos piscou, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando a poeira assentou, Sofia estava de pé no centro de um círculo de luz, mas seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de desespero. Marcos, eu não queria que você visse isso, ela disse, sua voz tremendo. Você não está preparado para a verdade. A confusão dominou Marcos. O que você quer dizer? Que verdade? Você me chamou? Questionou, avançando em direção a ela. Mas antes que pudesse chegar, uma sombra se ergueu atrás dela. E no momento em que ele a ouviu, o coração de Marcos parou. Você não pode escapar de quem você realmente é, disse a voz. Era um tom conhecido, mas mais sombrio. O rosto que surgira à luz da explosão o deixou paralisado. Era seu próprio pai. Eu não estou morto, Marcos. Isso foi apenas o começo. A verdade do que ele pensava que era real desmoronou em torno dele. O que ele sabia, quem ele realmente era. Tudo estava prestes a ser revelado, e o peso disso não era algo que ele tinha certeza de que poderia suportar. A pergunta pairava no ar. Qual era a verdadeira natureza de seu legado? O que mais ele estava prestes a aprender? Enquanto a luz que cercava Sofia tremeluzia, uma nova escuridão se erguia no horizonte, prometendo segredos ainda mais profundos e dolorosos. O jogo, de fato, estava apenas começando. Marcos ficou paralisado, a mente girando como uma tempestade. O que seu pai, que agora estava em pé na sua frente com um semblante sombrio, queria dizer? Ele mal tinha absorvido que estava vivo, e agora ouvia palavras que fariam seus joelhos tremerem. Você não pode escapar de quem você realmente é, disse o homem, com um olhar penetrante. E é como se o chão tivesse se aberto sob os pés de Marcos. Mas antes que ele pudesse perguntar, antes que as palavras pudessem sair da sua boca, um estrondo ecoou por trás deles. Sofia, ainda cercada por uma energia mística, voltou seu olhar feroz para a figura que antes era seu pai. Vocês acharam que podiam, que chegariam até aqui e depois escapar? A verdade se revelará, ela gritou, e Marcos sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele se apressou a perguntar, mas o olhar de Sofia não era mais calmo, era uma tempestade de emoções. E então ela fez um movimento abrupto. Uma onda de luz emanou dela. Mas não era a luz familiar do poder que ele tinha visto antes. Era algo mais intenso, algo que parecia distorcer a realidade. As sombras ao redor começaram a dançar, a luz mudando de cor, enquanto a confusão se espalhava pela cena. De repente, o universo ao redor deles começou a mudar. Era como se o espaço e o tempo tivessem virado um borrão.
Não! Gritou. Seu pai! Você não pode. Se você abrir isso agora, tudo estará perdido. A urgência na voz dele se misturava à dor e ao desespero, e Marcos sentiu seu coração acelerar. E então tudo se desfez em um clarão ofuscante. A sensação de calor e frio, do caos e da ordem, se chocaram de uma forma que o deixou atordoado. Quando o brilho finalmente assentou, eles estavam em um lugar diferente. Não era mais a rua ou o caos da cidade. Era uma sala cheia de espelhos. As paredes refletindo suas imagens, mas não eram justas. Eram deformadas, retorcidas. Bem-vindos ao nosso verdadeiro lar. A voz era suave, mas cortante, e uma figura apareceu em meio àqueles reflexos distorcidos. Era uma mulher, com um sorriso enigmático. Você não a conhece, Marcos? Eu sou Emma, sua irmã. A verdade caiu como um raio. Marcos tremeu. Isso não podia ser real. Não é possível. Minha mãe nunca falou de você, disse, sua voz falhando, as palavras mal escapando de seus lábios. Sua identidade, tudo o que ele pensou que entendia sobre sua família, estava sendo virada de cabeça para baixo, revelando um mundo que ele nunca soubera. Ela teve que esconder. O que está por trás da sua linhagem é mais complexo do que você imagina. O colar que você viu é a chave para compreender a verdade de nossa linhagem. Mas a nossa família está em perigo. E você é a única esperança, disse Emma, seus olhos brilhando de uma maneira que parecia uma mistura de determinação e compaixão. Não, não! Isso não faz sentido! Gritou Marcos, a cabeça girando. Por que você nunca apareceu antes? O que você quer de mim? A dor da traição começou a encher seu peito. E sentia a raiva e a confusão fervendo como uma tempestade, enquanto Olivia, a mulher que ele pensava que conhecia, continuava a ser um enigma. Precisamos voltar. Eles não podem saber que você está aqui, disse Sofia, seu olhar focado. Mas já não pareciam ser apenas rostos conhecidos. Era uma batalha de emoções, um emaranhado de laços que não faziam sentido. Por favor, me diga a verdade, implorou Marcos, a angústia afundando em seu peito. Então tudo ficou em silêncio, e Emma sorriu de um jeito que fazia o coração dele acelerar, com uma mistura de esperança e pavor. Você pode ser mais poderoso do que imagina, mas essa jornada não será fácil. Seremos todos testados. Antes que ela pudesse concluir, as paredes ao redor tremeram e um eco distante, crescente, se tornou um grito. Os espelhos começaram a quebrar, cada reflexo se despedaçando em fragmentos reluzentes, enquanto o caos retornava com força total. Marcos soube que o tempo estava se esgotando. Nossa verdadeira origem será revelada, e só então saberemos se você está preparado para o que vem a seguir. As últimas palavras de Emma e o olhar determinado de Sofia foram engolidos pelo ruído e pela fragmentação da realidade. Tudo se desfez em um escuro profundo, e a única coisa que restou foi a pergunta que ecoava em sua cabeça. O que significava ser parte de uma família que havia sido mantida em segredo por tanto tempo? O jogo estava apenas começando. Marcos ficou paralisado, a mente girando como uma tempestade. O que seu pai, que agora estava em pé na sua frente com um semblante sombrio, queria dizer? Ele mal tinha absorvido que estava vivo e agora ouvia palavras que fariam seus joelhos tremerem. Você não pode escapar de quem você realmente é, disse o homem com um olhar penetrante. E é como se o chão tivesse se aberto sob os pés de Marcos. Mas antes que ele pudesse perguntar,
Antes que as palavras pudessem sair da sua boca, um estrondo ecoou. Por trás deles, Sofia, ainda cercada por uma energia mística, voltou seu olhar feroz para a figura que antes era seu pai. Vocês acharam que podiam? Que chegariam até aqui e depois escapar? A verdade se revelará! Ela gritou, e Marcos sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ele se apressou a perguntar, mas o olhar de Sofia não era mais calmo. Era uma tempestade de emoções. E então, ela fez um movimento abrupto. Uma onda de luz emanou dela. Mas não era a luz familiar do poder que ele tinha visto antes. Era algo mais intenso, algo que parecia distorcer a realidade. As sombras ao redor começaram a dançar, a luz mudando de cor, enquanto a confusão se espalhava pela cena. De repente, o universo ao redor deles começou a mudar. Era como se o espaço e o tempo tivessem virado um borrão. Não! Gritou seu pai. Você não pode! Se você abrir isso agora, tudo estará perdido! A urgência na voz dele se misturava à dor e ao desespero, e Marco sentiu seu coração acelerar. E então tudo se desfez em um clarão ofuscante. A sensação de calor e frio, do caos e da ordem, se chocaram de uma forma que o deixou atordoado. Quando o brilho finalmente assentou, eles estavam em um lugar diferente. Não era mais a rua ou o caos da cidade. Era uma sala cheia de espelhos. As paredes refletindo suas imagens, mas não eram justas. Eram deformadas, retorcidas. Bem-vindos ao nosso verdadeiro lar. A voz era suave, mas cortante. Uma figura apareceu em meio àqueles reflexos distorcidos. Era uma mulher, com um sorriso enigmático. Você nem a conhece, Marcos? Eu sou Emma, sua irmã. A verdade caiu como um raio. Marcos tremeu. Isso não podia ser real. Não é possível. Minha mãe nunca falou de você. Disse, sua voz falhando, as palavras mal escapando de seus lábios. Sua identidade, tudo o que ele pensou que entendia sobre sua família, estava sendo virada de cabeça para baixo, revelando um mundo que ele nunca soubera. Ela teve que esconder. O que está por trás da sua linhagem é mais complexo do que você imagina. O colar que você viu é a chave para compreender a verdade de nossa linhagem. Mas a nossa família está em perigo e você é a única esperança, disse Emma, seus olhos brilhando de uma maneira que parecia uma mistura de determinação e compaixão. Não, não, isso não faz sentido, gritou Marcos, a cabeça girando. Por que você nunca apareceu antes? O que você quer de mim? A dor da traição começou a encher seu peito. Ele sentia a raiva e a confusão fervendo como uma tempestade, enquanto Olivia, a mulher que ele pensava que conhecia, continuava a ser um enigma. Precisamos voltar. Eles não podem saber que você está aqui, disse Sofia, seu olhar focado, mas já não pareciam ser apenas rostos conhecidos. Era uma batalha de emoções. Um emaranhado de laços que não faziam sentido. Por favor, me diga a verdade, implorou Marcos, a angústia afundando em seu peito. Então tudo ficou em silêncio, e Emma sorriu de um jeito que fazia o coração dele acelerar com uma mistura de esperança e pavor. Você pode ser mais poderoso do que imagina, mas essa jornada não será fácil. Seremos todos testados. Antes que ela pudesse concluir, as paredes ao redor tremeram e um eco distante e crescente se tornou um grito. Os espelhos começaram a quebrar, cada reflexo se despedaçando em fragmentos reluzentes, enquanto o caos retornava com força total. Marcos soube que o tempo estava se esgotando. Nossa verdadeira origem será revelada e só então saberemos se você está preparado para o que vem a seguir.
as últimas palavras de Emma e o olhar determinado de Sofia foram engolidos pelo ruído e pela fragmentação da realidade. Tudo se desfez em um escuro profundo, e a única coisa que restou foi a pergunta que ecoava em sua cabeça. O que significava ser parte de uma família que havia sido mantida em segredo por tanto tempo? E nesse turbilhão de eventos, um brilho ofuscante rompeu do centro da sala. Marcos piscou, e em vez da presença familiar de Sofia, ele viu algo aterrador. O corpo dela começou a diluir-se em luz, como açúcar se dissolvendo em água quente. E naquele instante, a revelação mais insana surgiu. Sofia não era quem dizia ser. Era Emma disfarçada, usando poderes que nunca deveriam estar ao alcance dela. Você nunca deve ter sabido, Marcos, disse a verdadeira Emma, sua voz agora carcomida por uma malícia que não existia antes. Sofia não era o aliada, ela era a sua maior inimiga. A sombra da traição pairou sobre eles como nuvens de tempestade. Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. Como poderia confiar em alguém agora? Não! As palavras mal saíram de sua boca. O brilho do poder a envolveu mais uma vez, mais forte e mais voraz. Emma riu, e o eco soou como um trovão entre as paredes de espelhos. Escolher a verdade pode ter um preço, Marcos. Estamos prestes a descobrir qual é o seu. E quando o riso desapareceu, os espelhos refletem a verdadeira essência de cada um, mostrando Tony, seu pai, seu passado, em uma luz. Cruel! O mundo que ele conhecia desmoronava, e o que quer que viesse a seguir poderia significar a perdição total. O jogo de ilusões apenas começava. Marcos ficou paralisado, a mente girando como uma tempestade. O que seu pai, que agora estava em pé na sua frente, com um semblante sombrio, queria dizer? Ele mal tinha absorvido que estava vivo e agora ouvia palavras que fariam seus joelhos tremerem. Você não pode escapar de quem você realmente é, disse o homem, com um olhar penetrante, como se suas palavras fossem um feitiço mortal. Mas antes que ele pudesse perguntar, um estrondo ecoou, como uma explosão de raios cortando o céu. Sofia, cercada por uma energia mística, voltou seu olhar feroz para a figura que outrora foi seu pai. Vocês acharam que podiam? Que chegariam até aqui e depois escapar? A verdade se revelará! Gritou. O ar pesado da sala começou a vibrar e Marcos sentiu um frio passar pela espinha. O que você quer dizer? Ele se apressou a perguntar, o medo tingindo sua voz. E então ela fez um movimento abrupto. Uma onda de luz emanou dela, mas não era a luz familiar do poder que ele viu antes. Era algo mais intenso. As sombras ao redor começaram a dançar, a luz mudando de cor, enquanto a confusão se espalhava pela cena como um fogo incontrolável. Então, sem aviso, o espaço começou a se desintegrar ao redor deles. As paredes de espelho se estilhaçavam, refletindo suas imagens, mas de forma distorcida, como se cada fragmento contivesse uma parte da verdade que temiam. Não! Gritou seu pai. Você não pode! Se você abrir isso agora, tudo estará perdido! A urgência na voz dele misturava-se à dor e o coração de Marcos disparou. Antes que pudesse protestar, o universo ao redor deles explodiu em um clarão ofuscante. As sensações de calor e frio se chocavam de uma forma que o deixava atordoado. Quando o brilho finalmente assentou, eles estavam em um lugar diferente. Não era mais a rua ou o caos da cidade. Era uma sala repleta de espelhos quebrados, refletindo imagens que pareciam dançar no espaço.
Bem-vindos ao nosso verdadeiro lar. Uma figura feminina apareceu entre os fragmentos. Seu olhar era calculado. A presença dela carregava um poder assustador. Você não a conhece, Marcos? Eu sou Emma, sua irmã. O mundo de Marcos desabou. Ele tremeu. Isso não podia ser real. Não é possível. Minha mãe nunca falou de você. Ele conseguiu murmurar. O que ele pensava que devia conhecer da própria família agora se desfazia em poeira. Emma soltou uma risada, mas havia desprezo em seu tom. Ela teve que esconder a verdade. O colar que disse viu é a chave para tudo. Você é um dos escolhidos para restaurar o que está prestes a desmoronar. Seus olhos brilhavam com uma combinação de determinação e energia. Marco sentiu a raiva se acumular em seu peito. Isso não faz sentido. Por que não me disse antes? Porque você não estava. Pronto, mas agora estamos em meio a um colapso. E você precisa saber que nem todos podem ser confiáveis. O brilho em seus olhos cresceu enquanto novas verdades se desdobravam. E uma sombra se ergueu ao fundo, surgindo lentamente. Era Sofia. A luz se intensificou, ofuscando seu corpo. Você não sabe a verdade sobre a sua mãe, Marcos. E eu sou a última a parar essa catástrofe, gritou, sua voz agora cheia de urgência. Por que você está fazendo isso? Demanded Marcus, a mente girando com dúvidas. Mas antes que pudesse completar a frase, a figura de Emma deu um passo à frente e o ar ficou pesado. Você não entende. O que está em jogo é muito maior do que nós. Sofia não é. Quem você pensa? E então Sofia começou a se dissipar na luz, e a verdadeira Emma revelou-se como a guardiã das verdades ocultas. Não, não, gritou Marcos. As emoções o invadiram. O que era essa armadilha? E num momento de clareza, uma verdade devastadora surgiu. Você não é minha irmã. Você foi criada para me enganar. E a fúria cresceu dentro dele como um vulcão prestes a explodir. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a sala tremeu e os espelhos começaram a rachar com um estrondo ensurdecedor. Em um último ato, Emma sorriu como se já estivesse vencido. Só há uma maneira de descobrir a verdade, Marcos. Prepare-se para o que vem a seguir. As paredes pareciam murchar, enquanto a realidade desmoronava. Uma onda de energia explodiu a partir de Emma, puxando Marcos e a sala inteira para um abismo de trevas. E enquanto caíam, ele sentiu que, de algum modo, tudo que acreditava ser verdade se desfazia em fumaça, enquanto a pergunta ecoava em sua mente como um retrato de desespero. Qual é a verdadeira natureza da sua família? E por que seu destino está entrelaçado em uma teia de mentiras? E então a escuridão os engoliu. Mas nesse instante, uma luz intensa brilhou na fronteira entre tudo e nada, acendendo uma nova esperança dentro do caos. O jogo apenas começava. Marcos piscou, tentando se recuperar do turbilhão de eventos que mudara tudo ao seu redor. A sala agora estava envolta em uma neblina de incertezas. Reflexos distorcidos se movimentavam e as vozes pareciam ecoar em um labirinto interminável. Ele olhou para Emma, sua suposta irmã, com o coração disparado. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor irrompeu. As paredes começaram a tremer e Marcos sentiu o chão oscilar sob seus pés. O caos não dava trégua. O que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz se perdeu no ruído crescente. Sofia, que parecia se esfumaçar em luz, olhou para ele com um misto de determinação e desespero. Você precisa entender, Marcos. Emma não é o que parece. As palavras de Sofia
cortaram como uma faca e arrastaram os sentimentos de Marcos em uma nova direção. A luz em torno de Emma começou a pulsar. Suas feições distorcidas eram um retrato do conflito que se desenrolava. Sofia tá mentindo. Eu sou a única que pode te mostrar a verdade. Ela estendeu a mão e uma aura poderosa emanou dela. Uma mistura de compaixão e raiva. Mas antes que Marcos pudesse arriscar um passo adiante, algo brilhante se destacou entre os espelhos quebrados. Marcos, não! O alerta de Sofia ecoou em seu coração, mas já era tarde. Um raio de luz irrompeu do centro da sala e, num piscar de olhos, uma visão espetacular revelou-se diante dele. Era uma memória, mas não uma qualquer. Era a sua infância. Visões de dias ensolarados, risadas e momentos de alegria. E então ele viu algo que fez seu sangue ferver. Sua mãe no centro da cena. Mas, ao lado dela, uma figura estranha, uma mulher com um olhar medonho. Não! Marcos murmurou, a revelação o golpeando com força. A mulher na memória estava vinculada à sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Quem é ela? Por que está com minha mãe? O mundo ao seu redor começou a desvanecer à medida que a verdade se aproximava. Sofia gritou, mas a voz dele ecoou em sua mente. Ela é uma traidora, o espírito que nos seguiu. Sua verdadeira linhagem está conectada a algo muito mais sombrio. E ao perceber a gravidade da situação, Marcos deu um passo para trás. Ele não sabia em quem confiar mais. As peças do quebra-cabeça estavam dispersas e a dor se tornava sufocante. Emma cruzou os braços e riu. O eco de sua risada ressoando através dos espelhos. Você não pode lidar com a verdade, Marcos. E se você soubesse que, na verdade, sou a sua verdadeira mãe? O polar é só o início da revelação da sua herança. E o impacto das palavras dela o atingiu como um soco no estômago. Mentira! Você não pode ser. A incredulidade encheu seu ser. Sua mente fumegava com perguntas sem resposta. Com os corações acelerados, os olhares se cruzaram. A tensão estava elétrica e a neblina parecia condensar todos os segredos. Sofá, agora tensa, olhou diretamente a Marcos. Se você não enfrentar o que está acontecendo, todo mundo que você ama estará em perigo. E naquele momento crítico, a fusão de luz. A sombra se intensificou, fazendo com que os espelhos começassem a se despedaçar ainda mais, revelando flashes do passado, do futuro, de conexões e destinos que se entrelaçavam de formas impensáveis. Marcos vacilou, se sentindo preso entre dois mundos, e enquanto a sala desmoronava em torno dele, uma decisão definitiva se aproximava. O verdadeiro significado do colar ainda se escondia sob camadas de enganos e verdades. E a única certeza que ele tinha agora era que a busca por respostas estava apenas começando. E assim, deixando o futuro nas garras da incerteza, ele leu o desespero nos olhos de Sofia, e uma mistura de alívio e terror. No fundo, ele sabia que o que quer que acontecesse a seguir poderia arrastar mistérios enterrados para a superfície. E mudar as suas vidas para sempre. Ele precisava agir, e rápido. Mas qual caminho escolher? O que sua verdadeira herança realmente significava? Marcos estava em choque, os espelhos ao seu redor quebrados, refletindo os estilhaços de sua vida. Ele olhou para Emma, ou a mulher que dizia ser sua irmã, e a confusão turbilhonava em seu peito. Como assim você é minha mãe? Eu não posso acreditar. E a verdade sofreu um golpe pesado em seu coração. O olhar de Emma era de desdém e certeza.
Você sempre soube, Marcos. A verdade nunca esteve longe de você. Nós somos parte de um legado que você não consegue entender ainda. E Sofia, ela não é quem diz ser. As palavras dela cortavam como um inho afiado, mas o que era mais estrondoso era o eco da própria identidade sendo destruída diante de seus olhos. Ele sentiu um nó na garganta, desejando entender. Por que não me disse? Por que deixar isso esconder-se nas sombras? Uma explosão de luz irrompeu entre eles. E Sofia gritou: Basta! Você precisa saber que ela mente! Mas o caos estava se espalhando, a realidade estava se desfazendo, e as memórias começavam a se fundir. Passado e presente em uma dança selvagem. Marcos olhou para os pedaços de espelhos quebrados, as visões de sua infância refletidas como se estivesse olhando por uma janela. Ele viu seu pai, viu sua mãe, mas aquela mulher estranha ao lado delas o fazia sentir o chão se abrir sob seus pés. Quem é ela? O que você me escondeu? Gritou, o desespero cobrindo sua voz. Emma avançou, sua áurea brilhando com uma intensidade que queimava. Você não está em posição de questionar, Marcos. A verdade é um fardo e você está destinado a carregá-lo. Sofia moveu-se entre eles, olhos intensos. Marcos, precisamos ir. As forças que você não compreende estão chegando. Eu não me escondi para vê-lo sofrer assim. Chega! Marcos gritou. Um súbito silêncio pairou no ar pesado. Ele olhou nos olhos de ambas, buscando alguma centelha de razão. Cada uma delas carregava uma verdade. Mas qual delas era correta? Ele sentiu o peso de seus laços familiares quebrando-se. E então, como se responder à sua dúvida, uma explosão de luz cruzou a sala. Marcos se viu puxado para a frente e todos foram lançados para o chão, os espelhos estalando ao redor deles. Você precisa decidir agora, Marcos! Emma gritou, enquanto a sala começava a se recriar. As paredes mudavam, formando uma nova realidade à medida que as sombras se aproximavam. Aceite seu destino! Marcos sabia que se não tomasse uma decisão, tudo o que amava estaria perdido. Ele olhou uma última vez para o reflexo de seus pais. A dor de saber que escondiam segredos pesava intensamente em seu coração. Um desejo ardente de descobrir a verdade o invadiu. Uma força desconhecida ergueu-se dentro dele. Eu escolho a verdade! Gritou, e nesse instante os estilhaços se juntaram em uma onda de luz. Quando a luz diminuiu, eles estavam em uma clareira iluminada. Marcos ofegava, as duas mulheres ao seu lado, mas a tensão parecia ter se dissipado. Emma agora tinha um semblante sereno. Sim, isso mesmo. Agora você está pronto para descobrir o que significa ser parte desta linhagem. Mas antes que os novos caminhos pudessem se abrir, um trovão distante reverberou e a realidade começou a tremer novamente. Não podemos ficar mais, Sofia gritou, puxando Marcos. Mas o que fazemos agora? Para onde fomos levados? A incerteza enchia Marcos, mas ao mesmo tempo havia uma luz pulsante dentro dele. E assim, juntos, eles correram para a floresta sem saber o que encontrariam, mas cientes de que cada passo os guiava para uma nova e reveladora história. Um novo mundo se abria à sua frente. E enquanto a cena se dissipava e as sombras buscavam o que havia fugido, uma nova oração se formou. A verdade será minha, não importa o custo. E a jornada continuava. Se você chegou até aqui, definitivamente precisa se inscrever no canal agora. Não perca nenhuma aventura futura. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais histórias incríveis. Inunde os comentários com suas reações e teorias. Mal posso esperar para ver o que vocês estão pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Você é um verdadeiro fã e sua contribuição é inestimável.